Fala, rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por você ter clicado aqui para assistir mais um vídeo sobre notícias do Fluminense. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro, então mais tarde já convido a vocês, eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Por volta de 21 horas, 21h30, eu vou fazer uma live aqui. Não dá para falar aqui exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro, né? Porque os assuntos vão surgindo, as coisas vão acontecendo, vocês fazem a pauta das nossas lives. Mas o objetivo é falar bastante do campeonato, é fazer até uma tier list para saber em que posição vai ficar cada time aí no Campeonato Brasileiro. Claro que é um exercício de futurologia, né? Aonde o Fluminense vai chegar? Aproveita e deixa aqui nesses comentários. Aonde você acha que a gente termina o Campeonato Brasileiro? Em qual posição? Vai brigar pelo título? Vai brigar por uma vaga na Libertadores, Sul-Americana ou naquele limbo que briga para não cair? Onde você acha que o Fluminense, lá em dezembro, vai terminar o Brasileirão 2025? Vamos falar bastante disso na live de hoje à noite, então eu aguardo vocês, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dois assuntos específicos. Primeiro, já passo logo a informação para você aqui de cara, é que o Fluminense confirmou, os exames foram realizados e o Otávio realmente ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles, do pé. Deixa eu dar uma olhada se foi o pé esquerdo ou direito. Aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha, porque ele já tinha sofrido essa lesão em 2021, jogando na França. Quer ver? Deixa eu dizer pra vocês aqui exatamente qual foi. Caramba, a informação tava na mão aqui agora. Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui e vou te dizer. Ó, ele já tinha tido essa lesão, confirmaram a ruptura do tendão de Aquiles da perna direita do volante Otávio, tá? Tempo de recuperação de 6 a 8 meses. Em 14 de janeiro de 21, quando defendia o Bordeaux, é isso mesmo, na França, o jogador teve essa mesma lesão, só que na perna esquerda. Ele voltou a atuar em agosto. Ou seja, lesionou em janeiro, voltou em agosto. 8 meses. Se você juntar 8 meses, a gente tá quase no final de março. Quase no final, não. Final de março já. Hoje é dia 28. Não é isso? Confirma? Dia 28 de março. Acabou a temporada pro Otávio. Voltaria só em dezembro. Dezembro, a temporada tá terminando. Então não vai dar mais pra ele jogar, infelizmente. Tá bom? Por mais que ele tenha ido mal aí no Campeonato Carioca, eu não gostei das atuações dele contra o Flamengo, mas torcer por uma lesão é sempre muito complicado, né? Então, boa recuperação ao Otávio, e o Fluminense vai ter que ir ao mercado aí buscar uma reposição. Lembrando que até o dia 11, se não me engano, de abril, estão abertas, está aberta a janela para negociações de jogadores que atuam no Brasil, que jogaram pelos campeonatos estaduais. Tá? Atletas que jogaram campeonatos estaduais ou que tenham rescindido o seu contrato antes do fechamento da janela, ok? Começou a viralizar ontem aí, nos grupos de WhatsApp, uma notícia que o Fluminense estaria contratando o Fernandinho e que a informação seria minha. Mentira, tá? Gravei um vídeo lá no Instagram, por isso que eu peço para você seguir o nosso Instagram, o nosso TikTok, para quando sair alguma notícia rápida, alguma informação rápida, alguma coisa que eu tenho que falar de forma rápida para vocês consigam assistir lá pelo Instagram ou pelo TikTok, tá bom? Então siga o nosso Instagram, o nosso TikTok. Gravei um vídeo lá ontem à noite desmentindo, mentira, algum vagabundo querendo implantar notícia falsa, fake news e usando meu nome ainda. Então aqui, assim, usou meu nome, a gente desmente imediatamente, tá bom? Não poderíamos deixar de falar sobre SAF, né? Ah, André, é isso. SAF é assunto mais um dia. E o jornalista Diogo Dantas, do jornal o Globo, que é o que mais tem trazido informações sobre SAF, ele publicou a seguinte matéria no dia de hoje. Deixa eu ver se tem um horário aqui, ó. Às 4 horas da manhã e foi atualizado há 2 horas atrás. Estou gravando esse vídeo 12h30, então foi atualizado aí por volta de 10h30 da manhã, tá? Com o SAF, Fluminense quer se tornar o 6º clube que mais investe no futebol brasileiro. Ideia é que a dívida seja assumida pelo comprador e permita fôlego para contratações. Eu, agora, nesse momento, sabendo o que a gente sabe, eu não consigo ver o Fluminense com dinheiro, mesmo virando SAF, se for aqueles 500 milhões lá, para se tornar o 6º maior investidor do futebol brasileiro. Sinceramente. Não consigo ver. A não ser que vá acontecer coisas que a gente não sabe. Ah, André, mesmo o comprador assumindo a dívida? Mesmo assumindo a dívida.
500 milhões de reais é que o Botafogo gastou numa janela. As informações que foram trazidas pra gente a princípio era que esses 500 milhões seriam divididos em 3 anos, sendo um aporte inicial de 270 milhões no primeiro ano, já agora em 2025. Não acho que isso colocaria o Fluminense entre os 6 maiores investidores de futebol brasileiro, não. Mas é o que eu digo, nós temos muito mais dúvidas do que certezas, né? Vamos ler o que ele fala aqui. Mesmo sem a chegada de uma proposta concreta de um investidor, o Fluminense já sabe o que fazer caso a venda da SAF do clube seja aprovada. Saltar da 10ª posição para se tornar o 6º clube que mais investe no futebol brasileiro. Por isso, aguarda a chegada de interessados para a compra de 60% das ações do clube. O valor da SAF, estipulado pelo Banco BTG, considera apenas a venda do futebol, já que a sede das Laranjeiras é tombada e o CT Carlos Castilho não pertence ao clube. É porque o terreno é doado, né? E aí eu não entendi esse não pertence ao clube aqui. Entendi. A operação... E Xerém? Por que Xerém não entra nesse negócio aqui? Presta atenção nesse parágrafo, tá? Por isso, aguarda a chegada de interessados para a compra de 60% das ações do clube. O valor estimado considera apenas a venda do futebol. Laranjeiras e CT não pode. E Xerém? E o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras? Por que não foi citado na matéria? Vai estar incluído? A operação considerada ideal é que o investidor chegue com um aporte anual capaz de fazer com que o Fluminense direcione o que paga para equacionar a dívida em investimento para um time mais forte. Hoje, a dívida é calculada em 750 a 800 milhões. O investidor interessado absorveria o custo anual da dívida e ainda faria um aporte no futebol do clube. Então não é... Preste atenção, tá? Isso aqui é importante a gente falar. Quando fala aqui que o investidor interessado absorveria o custo anual da dívida, não é que ele vai pagar os 750 a 800 milhões. Ele vai pagar o que o Fluminense tem pago por ano em dívida. Se eu não estou enganado, o Mário já falou algumas vezes que o Fluminense paga, se eu não me engano, entre 4 e 5 milhões por mês de dívida. De juros, de enxugar gelo. Então, prestem atenção na mensagem. Se eu não estou equivocado, pelo que está escrito aqui, o comprador assumiria o que o Fluminense paga mensalmente, somados 12 meses, anualmente, de dívida, e o Fluminense teria esse dinheiro que ele paga para dívida para poder investir no futebol. Mas se a gente já paga isso de dívida, olha como é que tem que ficar esperto, hein? Olha como é que a gente tem que ficar esperto. Se eu estiver equivocado, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. O Fluminense já paga X milhões por mês de dívida, que no total do ano dá X milhões. Já fazendo isso, a dívida não para de crescer. Por quê que o comprador do Fluminense, pagando o mesmo valor que a gente paga, diminuiria a dívida do Fluminense? Será que o novo comprador, ele também não estaria enxugando gelo? Porque isso, para mim, não é pagar dívida. Transformar o Fluminense em SAF, para ele ter 6 milhões a mais por mês, 5 milhões a mais por mês, para fazer contratação, é isso? A pergunta que eu te faço é por isso que eu digo. Aquela galera que não vai virar Real Madrid, vai ter a hegemonia do futebol brasileiro. O Fluminense acha que, vendendo 60% da SAF, a gente vai sair do 10º clube que mais investe para o 6º que mais investe. É claro que isso na prática não tem como equalizar dessa maneira. Mas a gente sairia de uma briga da Sul-Americana para uma vaga na Libertadores, é isso? Aí eu te pergunto, vale a pena criar a SAF dessa forma para você? Eu tô te fazendo uma pergunta. Eu também não tenho a resposta hoje. Mas virar SAF, vender o clube, passar por esse processo desgastante para não tornar o Fluminense protagonista ao ponto de disputar todos os títulos que ele for participar? Vender o Fluminense para isso, vale a pena? Tu sair de coadjuvante para todo ano ficar entre os 6 primeiros? 6 primeiros que eu digo, entre o 6º, o 5º, sem brigar pelo título? Ou será que com o 6º maior investimento do futebol brasileiro dá para você brigar pelo título?
Tudo que eu venho falando essa semana está acontecendo. E ainda bem que essas informações saem. Para você poder cair na real. Achando que vai votar para virar SAF e que vai virar potência no mundo. Não vai. Não vai. Talvez você vai deixar de ser coadjuvante, brigar entre a 8ª e a 14ª posição, para ficar ali entre 8º, 7º, 6º, para virar o Fortaleza, para fazer o que o Fortaleza tem feito nos últimos anos. Porque o Fortaleza já tem ficado entre os 6 primeiros, 8 primeiros, durante todo esse tempo. O São Paulo tem terminado constantemente ali no G6, G7, constantemente. E na SAF. Ah, André, o Fortaleza é SAF. É SAF no papel, na prática não é. Porque ninguém investiu, ninguém botou dinheiro. Aí eu te pergunto, vale a pena? Interrogação. Tô te fazendo uma pergunta, tá? Porque eu não tenho resposta também. Não sei o que dizer. Quanto mais informações saem sobre SAF, mais eu caio na realidade. A operação, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para terminar de ler. A operação considerada ideal é que o investidor chegue com aporte anual capaz de fazer com que o Fluminense direcione o que paga para equacionar a dívida em investimento para um time mais forte. Hoje a dívida é calculada entre 700 e 800 milhões. O investidor interessado, isso aqui eu já li, né? Absorveria o custo anual da dívida e ainda faria um aporte no clube. O modelo de pagamento vai depender da proposta que aparecer. O presidente Mário Bittencourt, que deseja ser o CEO da SAF, convocou reunião com o Conselho Deliberativo para o dia 14, Parelé Pão Duro. Cara, virar SAF, ter um aporte aí de 500 milhões para contratação dividido em 3 anos. E a dívida, ao invés de ser paga num porradão, a empresa, o comprador, assumir a dívida mensal que o Fluminense paga. Então, assim, eu sei que eu tô entendendo o seguinte: a gente vai ter um investimento para contratação e vai ter mais ou menos de 5 a 6 milhões que hoje a gente paga a dívida para poder gastar no salário, tudo mais do time. Porra, vai ter um time melhor? Vai. Mas a dívida vai continuar não sendo paga. Na sua totalidade. Vai continuar pagando por mês, vai continuar pagando praticamente juros. E aquele porradão lá de 800 milhões não vai diminuir nunca. Foi isso que eu entendi lendo esse texto. Se eu tiver equivocado, por favor, me corrijam. Aceito sugestões e quero aprender mais. Tá bom? Mas pelo que está escrito aí, foi isso que eu entendi. E aí eu pergunto, você entendeu assim? Você entendeu diferente? Qual é a tua opinião? Deixa nos comentários. Ok? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado aquele likezão e achar que o meu trabalho merece, independente da notícia, eu fico muito grato a você, tá bom? E não esqueça aí de se inscrever no canal para poder participar das nossas resenhas e ativar as notificações também para poder receber todos os conteúdos que a gente lança aqui, o YouTube poder te avisar, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre, tamo junto, valeu.